Oi pessoal, hoje nós vamos, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Certo, é um nome bem comum. Quando a gente fala de magnetismo, a gente lembra de quê? De ímãs, né? Que são a base do magnetismo. E onde foi que os ímãs foram descobertos? Os gregos descobriram lá na região da Turquia um minério capaz de atrair ferro e materiais semelhantes. Esse minério se chama magnetita e ele é encontrado na natureza, né? E ele é um próprio ímã. Essa pedrinha chamada magnetita, eles viram que quando chegava perto de ferro e materiais ferrosos, ele tinha esse poder de atrair, né? E foi a partir daí que surgiu o nome magnetismo. E os ímãs podem ser de formas naturais, que são assim quando a gente encontra na natureza, como é o caso da magnetita, mas também nós temos ímãs artificiais, que são esses que o homem cria, né, em laboratório, de formas diferentes. Os ímãs possuem dois polos, o polo norte e o polo sul. E esses polos são capazes de atrair ferro e outros materiais, como aço, cobalto e níquel. A gente tem que sempre atentar-se que o ímã ele vai ter intuitivamente esses polos norte e sul, só para a gente poder diferenciar, seja lá a forma que ele tiver. E como ocorre a interação entre os polos de um ímã? Os polos iguais, igual às cargas elétricas, os polos iguais vão se repelir, vão se afastar, e os polos contrários, os polos opostos, né, eles vão se atrair. A gente já deve ter feito aquela experienciazinha quando a gente possui dois ímãs e junta, né? A gente vê que quando, de alguma maneira, quando a gente coloca eles dois juntos, eles grudam. E se a gente gira um, ele não vai conseguir juntar, eles vai ter uma força que vai repelir, é justamente isso. Quando os polos eles vão estar iguais, vão se repelir, não vai conseguir juntar em cima, dependendo da força. E quando os polos são opostos, eles grudam rapidamente, né? O ímã é indivisível. Como assim? Ele pode ser dividido, sim, em várias partes, mas o que eu quero dizer com indivisível é que por mais que eu quebre esse ímã, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Essa é uma das propriedades do ímã. Então, por mais que a gente o quebre ou divida, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. E a bússola? Quando a gente fala em magnetismo, os objetos principais são ímã e bússola. Que a bússola é como se for funcionando a partir de um ímã. Vamos entender. Quando a gente suspende um ímã livremente, certo? Um ímã de barra, ele gira até assumir a direção norte-sul geográfica. Essa propriedade nos permite verificar a existência do campo magnético terrestre e proporciona aos chineses a inversão da bússola, que é uma agulha magnetizada, foi passada no ímã, e que ela vai sempre estar apontando para o norte geográfico. As propriedades magnéticas da Terra. A Terra ela funciona como um grande ímã, certo? Os polos norte e polo sul da Terra, eles são magnetizados, certo? Então, como é que ocorre? Nessa primeira figura que nós vemos aqui. O polo sul da Terra é onde fica o polo norte geográfico. E vice-versa, onde a gente tem um polo norte, fica o polo sul geográfico. Então, o que diz a propriedade dos ímãs? Que polos opostos se atraem, não é isso? Então, o polo sul do ímã sempre vai apontar para o polo norte geográfico, norte-sul. É isso? Então, a Terra funciona como um grande ímã, possui o polo norte e o sul, e é por isso que sempre o ímã ele vai procurar, se a gente estender ele livremente, ele sempre vai procurar essa força de atração que a Terra tem, certo? Por isso que a bússola funciona. E o campo magnético? Define-se como campo magnético toda a região do espaço em torno de um condutor. Então, em torno de um ímã, em torno de onde está ocorrendo essa força, temos o campo. Seu sentido se dá do polo norte para o polo sul e tem direção perpendicular às linhas de indução. Certo, vamos ver, nesse ímã de barra, a gente percebe sempre que o campo magnético ele vai sair do polo norte para o polo sul. Por quê? Porque eles estão se atraindo, né? A gente disse que os opostos se atraem, então mesmo que não tenha nada ao redor, esteja só o ímã, tem um campo magnético em volta dele, porque o polo norte do próprio ímã está sendo atraído pelo polo sul, seja ele o formato que for.
E as linhas de indução são justamente essas linhas que representam o campo. As linhas que representam o campo magnético, certo? São só para ilustrar a direção que o campo magnético está se dando, sempre do norte para o sul. Isso aqui é uma experiência que a gente joga em malha de ferro, é ferro em pó, em cima da mesa, e coloca um ímã por baixo, certo? Vai haver o que? Aqueles ímãs vão começar a atrair aquele ferrinhozinho em pó, e ele vai nos dar as linhas de indução, vai nos dar o campo magnético que aquele ímã formou. Campo magnético criado por corrente elétrica. Isso foi descoberto pela experiência, nós chamamos de experiência de Ørsted. Ørsted verificou em 1820 que ao aproximarmos uma agulha magnética a um fio condutor quando percorrido por uma corrente elétrica, ocorre desvio na agulha magnética. Em outras palavras, ele descobriu que uma corrente elétrica percorre um fio condutor, cria um campo magnético. Foi daí que surgiu o termo eletromagnetismo, porque eles veem que eletricidade e magnetismo eles caminham juntos. Um campo elétrico forma um campo magnético, ou vice-versa, um campo magnético pode formar um campo elétrico. Essa é a experiência de Ørsted, certo? Ele fez, quando a corrente passa por um fio condutor, deflete a agulha magnética. Na primeira imagem, sem estar passando corrente elétrica, a bússola em equilíbrio. Quando ele liga e começa a passar a corrente elétrica, a agulha da bússola muda de direção. Essa foi a experiência de Ørsted e foi daí que surgiu o termo eletromagnetismo. Bem, por hoje são só esses termos iniciais. Depois nós vamos aprendendo mais a calcular, certo? Campo, força e todos os conceitos mais que vêm. Por hoje a gente só tem que entender melhor esses conceitos do magnetismo, que ele vem a partir do ímã, certo? Que o ímã é a principal peça, é a peça-chave do magnetismo, certo? Por isso que a gente tem que entender bem suas propriedades. Então, é isso, galera. Até a próxima.